Hoje eu vou fazer a análise do jogo que zerei recentemente, que é o God of War Sparta. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui no canal. E hoje, dessa vez, mais uma análise de um jogo que zerei recentemente. Como eu falei, é o God of War Ghost of Sparta. Que é um jogo que eu gostei muito, que conta sobre God of War. Que eu gosto muito de God of War. E vamos começar aqui pela história do jogo. E esse jogo acontece logo após o primeiro God of War e antes do God of War 2. E esse jogo foi lançado para PSP em 2010. Esse jogo foi lançado no mesmo ano que o God of War 3. E depois foi lançado também para PlayStation 3 esse jogo. E esse jogo, a origem do conflito dele é uma profecia que avisava o guerreiro marcado que destruiria o Olimpo, que era Zeus e Ares, e acreditavam que o Deimos, o irmão mais novo de Kratos, por suas marcas de nascença quando era criança, Ares sequestrou e levou para o domínio da morte, onde foi torturado por Thanatos, deus da morte, e Kratos tentou impedir, levou o golpe por Ares. E tem uma missão nesse jogo que eu não vou ficar tipo, se mostrando muito aqui para não dar muito spoiler, onde mostra o Kratos novo lutando contra o seu irmão Deimos, onde o Deimos tá até cinza, por causa que ele ainda meio que nasceu. E como vocês estão vendo aí nesse vídeo aí que eu gravei, eu estou na batalha final contra o Deimos, que eu sempre gravo algumas partes do jogo para postar nas redes sociais e também para deixar guardado de lembrança. E como vocês podem ver, essa batalha é muito fácil, até porque, galera, eu zerei o jogo no fácil. Toda vez que eu começo a jogar um jogo, eu sempre coloco no fácil, e um dos motivos por causa que eu coloco no fácil é porque eu quero zerar o jogo rápido. Então, eu sempre busco zerar o jogo rápido. E eu zerei a versão de PSP desse jogo pelo emulador PPSSPP, que é um emulador muito bom para emular PSP e é um dos mais famosos. E eu demorei pouco tempo para zerar esse jogo, demorei alguns dias, eu não lembro o tempo exato para jogar esse jogo, mas eu acho que zerei, se eu não me engano, em um dia e uma noite, ou seja, não demorei acho que nem uns 2 dias para zerar esse jogo. Eu zerei rápido esse jogo, e eu zerei no PC, usando o emulador PPSSPP que eu falei. E agora vamos falar dos pontos positivos deste jogo, é que ele tem vários poderes, ou seja, ele tem o poder que é a lança e o escudo de Esparta, que o Kratos usa em algumas partes, como mostrou no início, o Kratos usando essa lança de Esparta. Tem o poder do raio, que também mostrou, onde ele usa a cabeça de um deus para colocar esse raio. E também as melhorias do jogo são feitas com essas bolinhas vermelhas que apareceu agora, que são chamadas de orbes. Outro ponto positivo é que esse jogo tem baús que você vai achando no longo das fases, no longo onde você vai percorrendo pelo jogo, onde você vai achar alguns itens como, sei lá, alguns anéis, alguns pedaços de algumas coisas que eu não lembro o que é, que você vai evoluindo sua vida e seu escudo e habilidades. Então, isso é uma coisa muito boa do jogo. E por último, último ponto positivo é a história do jogo, que foca a família do Kratos e revelando o passado de Deimos, onde mostra a sua cicatriz. Inclusive, na batalha final contra o último boss, o Deimos ajuda o Kratos a derrotar ele. Agora vamos falar dos pontos negativos desse jogo, é que os poderes do jogo são um pouco fracos, ou seja, se você tiver com muitos inimigos ao mesmo tempo, ou se tiver com um inimigo muito grande e forte, meio que se você tiver pouco poder, só tiver meio que a lâmina do caos, meio que vai ser difícil derrotar ele. E se você tiver na dificuldade mais alta no jogo, acho que é a dificuldade espartano, se eu não me engano, se você morrer 4 vezes no mesmo ponto, você renasce com pouquíssima vida. E mesmo que você já tenha coletado os olhos de Gorgona, que são dos colecionáveis do jogo, e o sistema de defesa desse jogo é um pouco ruim, porque tem hora que você vai tentar se defender, mesmo você fazendo certo, os inimigos te atacam. Mas agora vamos para as minhas opiniões finais do jogo. Eu achei bom esse jogo por causa que é God of War, e principalmente por causa da história do jogo, que eu achei
muito bom. Principalmente o final desse jogo é épico, uma das melhores batalhas de God of War pra mim, onde o Deimos ajuda o Kratos. E a dificuldade desse jogo eu achei fácil, até porque eu zerei esse jogo no fácil pra zerar rápido. E uma vantagem desse jogo ser pequeno é que você pode jogar tanto ele em celular quanto em PC usando o PPSSPP. E se você não tiver muito tempo de jogar jogo e você quiser zerar esse jogo, é uma ótima opção. Por último, minha nota para esse jogo é nota 10. Esse jogo é muito bom, vale muito a pena. Então foi isso, galera. Então essa foi a minha opinião. Esse jogo vale muito a pena ser jogado por causa da história, do combate, tudo desse jogo. Esse jogo é muito bom. Então, galera, vou terminando o vídeo por aqui. Então essa foi minha análise. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e fui.